pessoal que acompanha aí a Crônicas do Dia a Dia. Hoje a gente está aqui com o Dr. Paulo Camargos, que é professor titular de pediatria da UFMG e é vice-presidente da Fundação ProAr. A gente vai conversar um pouquinho sobre asma, já que a gente está na semana do Dia Mundial da Asma. Tudo bem, doutor Paulo? Como vai, Bruna? Tudo bem. Comenta com a gente um pouco qual é a importância da gente ter essa comemoração ou essa data do Dia Mundial da Asma. Esse apelo do Dia Mundial da Asma, como de outras doenças, e Dia Internacional da Mulher, por exemplo, né, Bruna? Tem a ver com a falta de reconhecimento e do local, da magnitude, da importância que a asma tem no mundo inteiro, e o Brasil não foge a essa situação. Nós temos uma situação epidemiológica, são inúmeros casos, nós podemos dizer que 10% da população brasileira, então nós estamos falando em números iguais, equivalentes a 20 milhões de pessoas, tem alguma manifestação, alguma forma de apresentação da asma. E nossos governos, os últimos, não têm dado à asma essa importância que ela ocupa. O mesmo acontece mundo afora, e inclusive, às vezes, nos países desenvolvidos também. E muitas vezes as pessoas têm tosse, têm chiado, principalmente nessas mudanças de estação. Como é que a gente sabe se tem asma ou se não tem asma, se é uma rinite, se é enfim, se tem outras questões respiratórias também, né? Sim, o grande revelador de asma para nós, os médicos, que a gente tem uma forte evidência da doença, é quando esses indivíduos asmáticos, sejam eles crianças ou adultos, vão a serviços de pronto atendimento e urgência, por exemplo, e fazem ou nebulização, que não é uma coisa que a gente defende muito, mas não importa. Se ele usa nebulização ou usa as famosas bombinhas, impropriamente chamadas bombinhas, porque antes que incendiárias, elas são extintores, não é? Mas essas bombinhas contêm determinados medicamentos que, naquele momento, no primeiro atendimento no pronto-socorro, na primeira primeira hora em que foi feita essa medicação pela via inalatória, nós sabemos com grande certeza, uma certeza que é superior, às vezes, a 90%, que esse indivíduo é ou não asmático, se ele responde bem a essa medicação inalatória. Isso acontece como? A criança ou o adulto chega cansado, respirando várias vezes por minuto, ele chega chiando no pronto-socorro, e em questão de meia hora ou uma hora, como que quase num passe de mágica, essas crianças, esses adultos melhoram com a aplicação da medicação inalatória. Se isso acontecer, o diagnóstico de asma é fortemente possível. E a importância, então, que a maioria das pessoas acaba tendo esse chiado, essa tosse, vai no pronto atendimento, usa a medicação e depois para, né, o tratamento e aí acaba voltando para o pronto-socorro. Como é que é o tratamento, então, da asma para ele não ter essas crises maiores? Pois é, então, veja bem, olha só, tem um registro histórico no tempo. Lá nos anos 60, 70, portanto, o quê? 40, 50 anos atrás, era assim que a gente tratava os asmáticos. Os indivíduos chegavam no pronto-socorro, a gente fazia esse tipo de medicação, e como essa medicação é muito eficaz, o indivíduo, criança ou adulto, melhora, e já que melhorou, pode ir embora para casa. Era assim que a gente tratava décadas atrás. E décadas atrás, isso era o correto de fazer. Mas a medicina evoluiu, felizmente. E nós sabemos que, após essa alta no pronto-socorro, é fundamental que crianças ou adultos asmáticos recebam remédios que nós chamamos de corticoides. Aqui vale depois, nós vamos conversar um pouquinho sobre corticoide e cortisona, por conta do medo que, às vezes, inclusive até o próprio médico tem, mas principalmente a população leiga tem um medo infundado aos corticoides. Bom, mas da mesma forma que foi feita a medicação inalatória no pronto-socorro para tirar a criança ou adulto da crise, esse mesmo adulto e criança deve ir para casa usando as bombinhas inalação de corticoide inalatório.
Essas drogas, esses medicamentos, os corticoides inalatórios, eles são, basicamente, nós podemos dizer que são drogas, são medicamentos, perdão, que são altamente eficazes, em doses relativamente baixas, e por serem baixas, não causam praticamente efeito colateral nenhum na dose usualmente prescrita. Claro, tudo que é receitado em doses mais elevadas pode causar efeito colateral. Eu acho que a maioria das pessoas que procuram até a CDD, elas relatam, né, que elas têm medo do efeito colateral. O corticoide tem essa fama do engordar, então tem muita gente que diz que não quer tomar porque acha que vai dar esse tipo de efeito. Tem gente que acha que pode dar problema cardíaco também, doutor. Procede isso? Pois é, nada disso procede. De fato, o que acontece, Bruna, é que o corticoide, quando usado pela via oral, comprimidos, drágeas, líquidos, xaropes, realmente, dependendo da situação e dependendo especialmente do tempo de uso, e esse tempo de uso são coisas que vão de meses a anos, ele pode levar, sim, por exemplo, a ganho de peso, pode levar a elevação de pressão, mas isso ocorre exclusivamente com os corticoides usados pela via oral. Veja bem, nós estamos falando sempre na via inalatória. Essa é a via de eleição, a via escolhida para levar medicamentos ao pulmão, seja na hora da crise e seja após a crise, com o uso de corticoide, justamente para evitar que uma nova crise venha acontecer semanas ou meses depois da crise anterior. E isso seria importante até para a qualidade de vida do paciente, né? Para ele não ter que estar sempre com medo de uma crise, de ter que estar voltando toda hora no pronto-socorro. Isso mesmo, Bruna. Nós temos vários campeões olímpicos que são asmáticos. Mas por que eles são campeões olímpicos? Porque eles usam remédio da forma correta, sem nenhum efeito colateral, e recuperam tanto a sua vitalidade que foram campeões, são os melhores do mundo, apesar de serem asmáticos. Então, é um estigma, é uma desinformação da população, às vezes até dos profissionais de saúde, sobre efeitos colaterais dos corticoides inalatórios. Eles são efeitos colaterais mínimos, quando acontecem. Na maioria, imensa maioria dos casos, mesmo em crianças, Bruna, você acredita que crianças com 6 meses, 1 ano, nós podemos tratá-la, melhorar a qualidade de vida dela, praticamente sem efeito colateral nenhum. Eu posso dizer que é verdade, porque eu tenho um pequeno aqui de 2 anos que faz o uso inalatório, né, para asma, e realmente é qualidade de vida para a criança e para os pais da criança também, né, doutor Paulo? Isso mesmo. Então, não tem que ter correria no meio da madrugada para ir para pronto-socorro. Né? O menino pode jogar a bola, ele andar de bicicleta a hora que quiser, não é isso? E sem nenhum efeito colateral. Então, de fato, nós hoje temos medicamentos extremamente eficazes. Veja bem, isso não é tão comum na medicina, não. Medicamentos extremamente eficazes, alguns, inclusive, muito acessíveis do ponto de vista de preço e praticamente sem efeito colateral nenhum. Aproveitando essa questão da criança, a asma ela é muito comum na infância, doutor Paulo? Pois é, nós, no ranking, vamos falar, se a gente fosse fazer um campeonato mundial de asma, um dia aí qualquer, uma Copa do Mundo de asma, nós iríamos nos situar, o Brasil, no 8º lugar. Nós não ia ser campeão, não, mas nós estaremos entre os primeiros 8 das centenas de países, pelo menos de 2 centenas de países que nós temos aí no mundo. Então, nós estamos numa situação alarmante, porque, veja bem, nós temos 20 milhões de asmáticos. Desses 20 milhões de asmáticos, a metade praticamente é criança e adolescente. E uma criança que ela tem asma, ela tem um diagnóstico de asma na infância, na primeira infância ou na adolescência, ela vai ser um adulto asmático? Ela vai ter que ter esse tratamento contínuo sempre? Importantíssima essa pergunta sua. Os trabalhos mais recentes, e quando eu digo de trabalhos científicos mais recentes, eu digo dos últimos 2 ou 3 anos,
tem mostrado o seguinte, veja bem, os corticoides inalatórios, que é a nossa arma mais eficaz para o tratamento da asma, o corticoide inalatório ele existe há praticamente quase 45, 50 anos, praticamente, 45 anos. Então, nos países desenvolvidos, onde então, lá nós estamos falando em meados da década de 70, que as primeiras crianças, quando então as primeiras crianças começavam a receber corticoide inalatório, veja bem, o remédio é tão importante que ele não saiu do comércio, pelo contrário, nós tivemos gerações e gerações melhores de corticoides. Mas eu quero voltar ao tempo. Então, hoje nós temos, depois de 40, 45 anos de uso contínuo de corticoide, nos países desenvolvidos está sendo revelado o seguinte: as crianças que eram, então, asmáticas na idade infantil, nos primeiros anos de vida, essas crianças, principalmente se elas tiveram formas não muito leves de asma, formas moderadas e algumas formas graves, isso pode, às vezes, representar 10% das crianças, quase que 1 milhão de crianças no Brasil estão nessa situação, 500 mil a 1 milhão de crianças no Brasil nessa situação. 40 anos depois, quando essas crianças foram comparadas, esses adultos já na quarta década de vida, quinta década de vida, foram comparados com indivíduos normais, foi visto que o pulmão já não era a mesma coisa. Esse pulmão que sofreu ao longo do tempo, ele continua sofrendo ao longo do tempo, especialmente se esse tratamento correto não foi feito. Então, esses indivíduos, ao que parece, esses dados são muito recentes, mas ao que parece, uma vez essa criança asmática ou adolescente asmático grave ou moderado ou grave, formas moderadas ou formas graves, principalmente se eles não são tratados corretamente, eles vão se tornar adultos, que nós vamos chamar de adultos com insuficiência respiratória. E veja bem, o seu filho de 2 anos, foi isso que você me disse, não é? Esse seu filho, ele vai viver 90 ou 100 anos, não vai? Nós vamos morrer antes deles, mas essa geração vai viver 10 ou 20 anos mais do que nós. Como é que vão viver essas crianças que não trataram, como acontece com o seu filho, eu tenho certeza que você trata dele corretamente, essas crianças, essa legião de crianças que não for tratada corretamente. Esses indivíduos serão adultos completamente insuficientes do ponto de vista respiratório, com a qualidade de vida muito ruim. Não vão poder praticar esporte. Às vezes chega o caso, Bruna, que as pessoas, inclusive, não conseguem comer com as próprias mãos. Sim, porque também fica uma dificuldade grande para fazer tudo, né? Se a gente não consegue respirar direito, não tem como. E agora, falando assim, a gente comentou da questão do esporte, né? Um mito também, que eu acredito ser um mito muito grande, é de que a pessoa com asma, ela não pode praticar esporte porque ela tem a saúde muito frágil. Me parece que com o tratamento não, né, doutor? Como é que funciona isso? Então, é outro mito. Como eu falei com você minutos atrás, campeões olímpicos asmáticos, não é? Que comparação melhor que eu posso oferecer para você? Então, uma vez o tratamento sendo feito corretamente, essa criança faz o esporte, pratica o esporte que ela quiser, sem nenhuma restrição. Nós podemos dizer que o tratamento hoje, que é muito eficaz, e repito, sem efeitos colaterais, esse tratamento devolve à criança ou adulto asmático uma vida normal ou praticamente normal. Quando a gente comparado, obviamente, com indivíduos que não têm asma e não têm nenhuma doença. Então, é como se você tivesse com um indivíduo asmático na sua frente, adulto ou criança, e que você nem sabe que ele é asmático, porque ele tem um desempenho, por exemplo, em esporte, seja ele qual for, igual a de um indivíduo da mesma idade que pratica aquele mesmo esporte. E aí vem uma questão importante, então, de a gente ter o Dia Mundial da Asma,
Porque, pelo que me parece, doutor, o tratamento não é muito difícil, ele é acessível do ponto de vista financeiro, a gente tem, inclusive, pelo SUS, boa parte do tratamento. O que está faltando, me parece, ser realmente informação para as pessoas entenderem que o tratamento é importante e que o tratamento pode trazer uma vida normal, uma vida daqui a pouco até assintomática para a pessoa com asma. Isso aí. Então, a importância do dia 7 de maio é um alerta global. Como nós estamos preocupados com o aquecimento global, nós temos que ficar preocupados também com a globalização da asma, né? A asma é uma doença que precisa de um dia especial por conta disso. 20 milhões dos 200 milhões de habitantes dos nossos cidadãos brasileiros têm asma. Não é possível que as autoridades de saúde, os profissionais de saúde e a população não se conscientize disso. E você disse muito bem, a implantação do programa da farmácia popular, sei lá, nós podemos dizer, há uns quase 10 anos atrás, uns 10 anos para cá, ele trouxe a acessibilidade ao tratamento de uma forma irrestrita. Eu vou aqui na farmácia da esquina, como você vai o dia que a sua bombinha do seu filho acabar, você vai ali e pega o remédio de graça. Por que que nós não conseguimos traduzir esses conhecimentos científicos em melhoria da saúde da população? Essa é uma questão que nós vamos ter que pesquisar ela do outro lado também. A gente vai ter que trabalhar essa questão cultural do tratamento também, né, doutor Paulo? Isso mesmo, isso mesmo. E só para a gente encerrar, então, essa nossa conversa, que eu acho que nesses poucos minutos a gente já aprendeu bastante coisa sobre a asma, que é uma doença que, se não tem cura, tem tratamento. É uma doença que pode ser bem grave, né, doutor? Também, eu acho que é importante a gente dizer, né, que pode matar, né? Acho que... Então, aí é outro alerta. Porque as pessoas, às vezes, acham que é uma coisa muito leve, assim, não tem uma asma, né? Então, por que o dia 7 de maio? No Brasil, a estimativa nossa, as estatísticas oficiais dizem que a asma causa cerca de 2.500 mortes por ano. 2.500, 3.000 as estatísticas oficiais. Mas nós entendemos que essa estatística oficial está subdimensionada. Isso deve chegar a algo em torno de 5.000 brasileiros que morrem a cada ano por conta da asma. Precisamos do dia 7 de maio, sim. Não tem por que esses indivíduos morrerem com o remédio aqui na esquina de baixo aqui da minha casa. Se tem o tratamento, está disponível e a pessoa pode ficar sintomática, eu acho que a gente realmente tem que falar muito mais sobre asma para as pessoas entenderem, né, doutor Paulo? Isso mesmo, Bruna. Mais uma vez, então, eu espero que no dia 7 de maio de 2020 a gente se encontre novamente, mas com um panorama tanto mundial como brasileiro em outros patamares. Tomara. Você vai me falar que mais uma vez que o seu filho continua tendo uma vida normal. Assintomático, correndo, subindo escada, fazendo de tudo. Que bom, é isso que a gente quer, para ele e para todos os asmáticos. Todos nós. Muito obrigada, doutor Paulo. A CDD agradece a sua participação. Acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo também aprenderam muito. E que a gente está sempre de portas abertas para a Fundação Proar, assim como a Fundação Proar sempre nos ajuda também. Muito obrigada, doutor Paulo. Isso aí, uma parceria que queremos vida longa para essa parceria. Obrigado pelo seu convite também. Tá certo, obrigada. Tchau, até a próxima.